Você acompanha agora Podcast Competência. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreas e Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro. 99809-0078. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista. 659-9924-3758. Tudo bem, gente? Chegando com o nosso podcast de hoje. Olha, gente, último dia do mês de setembro. Dá para acreditar? Último trimestre do mês, já entrando outubro, novembro, dezembro, já vão começar a organizar aí, né, os programas de Natal, as viagens, as receitas, os bate-papo, as comemorações, né, Ederson? Porque exatamente. O ano chegou. Já era. Assim, né? Você sabe que muita gente comentando, mas espera aí, outubro? Não dá para acreditar. Então, que vem o nosso último trimestre do ano, né? Exatamente. Porque não tem como fugir dele. Não tem. 2025 vai deixar muitas pessoas aí com gostinho de quero mais e muita gente com gostinho de vamos embora pro próximo. Vamos embora pro próximo, né? Socorro. Exatamente. Né? Tipo assim, eu podia dormir e acordar só em 2028. Não, gente, a agenda 2030 tá por aí, né? Não dá para dar bobeira, não. Gente, deixa eu apresentar meu convidado de hoje, o Ederson Pastre, ele que é empresário, né, lá do grupo Ideal Imóveis, Polo Educacional, a Unipari, e tem também um site de notícia, o News Cuiabá. E estreou ontem com um podcast, que se ele está achando que eu não estou sabendo, já estou, acompanhei parte do podcast ontem. Bem-vindo a esse universo gostoso, Ederson. Obrigado, Jane. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí nesse dia 30 de setembro de 2025, né? Igual você falou, nós estamos entrando no último trimestre, oportunidades ainda dá tempo. Uhum. Essa é a parte boa, né? Tudo depende da atitude das pessoas a partir de agora, né? Se eu vou não é porque está no último trimestre que eu vou cruzar os braços e esperar o mundo acabar. Como diz aquela música, né? Deitar com as bocas cheias de dente, né? Esperando a vida passar. Acho que Raul Seixas, né? Você assistiu? Você não chegou a assistir Raul Seixas porque você é um menino, né? Mas eu acompanhei o último show do Raul Seixas aqui em Cuiabá. Não vou me lembrar o ano certo, gente. Eu sou da velha... tempos atrás. Muitos. Não, ele nem deu conta de fazer o show até o final. Ele começou, parou. Eu não estava presente, mas estava próximo do local, que foi aqui, bem próximo do centro aqui em Cuiabá. Isso foi início dos anos 90. Mas são boas memórias, né? São. E ver Cuiabá agora Final dos anos 80, agora deu branco, viu? Né? E Cuiabá agora vai entrar nos shows aí, vai ter Guns N' Roses, né? Então, assim, Cuiabá... nós estamos falando justamente sobre história, né? Exato. Então, assim, o Cuiabá já teve os tempos áureos já e está retornando novamente. Sempre teve no circuito aí dos melhores shows nacionais e agora está entrando nessa parte internacional, né? Voltando, eu acho que deu uma esfriada muito grande durante a pandemia e parece que agora os circuitos de show estão chegando aqui de novo, porque tinha realmente sumido, né? Tinha sumido aí, mas aquele porém, Mato Grosso, tudo aqui é muito faraônico, né, Jane? Não sei se as pessoas percebem, você vê o Parque Novo Mato Grosso, olha que coisa, vai ter a maior roda gigante da América Latina. Então, vai ter os maiores eventos internacionais. Estado do Mato Grosso, nós estamos no cenário, eu estive vendo agora, Jane, se o estado de Mato Grosso fosse desmembrado, se nós fôssemos um país, nós seríamos o terceiro maior produtor de grãos do mundo. Nós perderíamos para os Estados Unidos, Brasil, e aí viria o estado de Mato Grosso. Isso você pensando em proporção, olha o tamanho dos Estados Unidos, se nós tirássemos só o Mato Grosso, olha o tamanho do Brasil, e um único estado, o nosso tamanho, que seria o menor país. Exato.
ficaríamos em terceiro em produção de grãos. Exatamente. Fantástico, hein? Isso daí são informações agora, recentemente aí, e nós não chegamos ainda no nosso ponto máximo ainda de produção. Olha quanto que nós vamos crescer ainda, né? Só que aquele porém, nós estamos ainda num estado extremamente rico e extremamente desigual ao mesmo tempo. Infelizmente, né? Infelizmente. E com uma população muito pequena ainda para se fazer tudo que tem que fazer no Mato Grosso. Porque se a gente pensar em tamanho de estado, em volume populacional, por isso que tem essa carência tão grande aí, ou esse excedente de oportunidades de trabalho, né, Ederson? Exatamente. Nós somos hoje, o estado de Mato Grosso, nós cerca de 4 milhões de habitantes. Já Estou arredondando. Eu estou arredondando. Apesar que nós fomos o estado que mais trouxe, mais veio pessoas, ainda nós temos um déficit populacional muito grande. Muito grande. Muito grande. E aquele, porém, o estado do Mato Grosso, eu falei assim, é o meu estado do coração, sou natural do Paraná, mas eu amo esse estado, é esse estado aqui que eu escolhi para viver e tenho certeza que ele me escolheu também. Eu acho que o Mato Grosso tem essas vantagens, né, dessa receptividade. Né? Eu sempre falo que eu acho que quando você sai do seu estado, que você é abraçado como nós somos, que eu também não sou mato-grossense, mas acaba construindo família e tal, você fica por opção e você tem que amá-lo tanto quanto ou mais do que aquele que te recebeu lá na sua certidão de nascimento, né? Aquela verdadeira palavra, né? A tudo sois grato, né? Então, assim, as pessoas que estão aqui em Cuiabá, as pessoas que estão no seu local, você tem que ser grato, principalmente. É a terra que te dá o alimento, né? Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas falando mal do estado do Mato Grosso, falando mal da cidade de Cuiabá, ou falando mal até do nosso país. Né? Para que você vai falar mal de um lugar que te concebeu? Então, assim, uma das primeiras leis, que é a lei da gratidão, você não tem. E aí, às vezes, você acaba não prosperando justamente por você. Falta de gratidão. Por falta de gratidão. Então, é uma dica aí para os nossos telespectadores aí. Pratique mais a gratidão para os seus pais, né? Uma das regras hoje da prosperidade, você tem que honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. É bíblico. É bíblico, mas também ela é para o nosso dia a dia. Porque é uma conexão, é através do pai, da mãe que te trouxe a vida. Ah, mas meu pai não era bom, minha mãe não era boa. Não importa. Deixa. Ele te deu o que tem de maior, né? Exatamente, ele já te deu aquilo que era necessário, que é a sua vida. Exatamente. E o restante é contigo. Cabe a você mudar ou não. Até a semana passada a gente falou, acho que foi no programa de ontem, Lucas, né? Nós falamos com a Patrícia e a gente falando exatamente de você ter a oportunidade, ela que é terapeuta, de você mudar a sua história. Você pode interromper esses ciclos que vêm, né, nas famílias. Então pare, pense, faça a sua análise e faça essa interrupção se não for coisas boas. Agora, o que tem de bom, mantenha, preserve e passe para frente. Exatamente. Ontem também no nosso pod, do Pode Mudar, nós estamos falando com o empresário Dário Tavares e que nós estamos falando justamente se apaixonar por aquilo que faz. Diz o ditado, que é confuciano, né? A quem se apaixona pelo aquilo que faz, nunca há de trabalhar. Porque você vai acordar segunda-feira, às terça-feira, você vai estar indo para um lugar que você ama, para um lugar que você se sente bem. E aí não existe aquele peso, né? Aquele peso. Então, assim, independentemente, às vezes também não é aquilo que você gostaria, mas mesmo assim se apaixone. Fazia tempo que eu não via uma citação de Confúcio. Obrigada por trazê-lo por aqui. Exatamente. Né? Ele que tem tantas citações maravilhosas e muita gente segue, né? Arrisca. Não chega a ser, gente, uma religião, mas é uma doutrina. Eu acho que é assim que se chama. É uma doutrina, é uma forma de pensar, né? Assim como é o estoicismo também, né? As pessoas que são estoicas também, que são filosofias de vida. Filosofias, obrigada. Então, era assim, isso Confúcio hoje, ele traz essa harmonização. Você vê, por isso que tem lugares que são tão prósperos, né? Você vê o Japão. O Japão está ali próximo da China. Por que eles prosperam? É a gratidão. Chegam e entram dentro da sua empresa e falam, olha, obrigado por mais um dia eu estar dentro dessa empresa. E aqui no Brasil, infelizmente, mas claro que isso é uma questão de mudar, né? As pessoas adentram uma empresa,
Eu já hoje eu estou como empresário, né? Mas eu trabalhei muito tempo com CLT. Que essa empresa quebre, que o patrão é um canalha, que não. Saco, eu tenho que trabalhar de novo. Exato, né? Exato. Para que isso? O que isso vai agregar na sua vida? Nada. Né? E nada. Isso chama-se ambiência. O que você está mandando para o universo, o que você está mandando, às vezes, para a pessoa que está do seu lado. Porque eu sempre falo, principalmente agora que nós entramos no ramo da educação, a educação mudou a minha vida, Jane. E a educação pode mudar a vida de todas as pessoas. E não é educação só no sentido do tato, da sabedoria, é do modo de agir. Muitas formas você pode modificar. E mindset, né? Você mudar o seu mindset, mudar a sua forma de pensamento para que você possa realmente ser uma pessoa próxima e uma pessoa benquista. Exatamente. Uma pessoa gostosa, né? Aquela pessoa que tem palavras que vão se encaixando e que as pessoas querem estar próximas. Porque tudo começa no pensar, né? Penso, logo existo. Né? Eu sou bem filosofal. Fiz geografia pela estadual de Mato Grosso, então aí nós temos aquela parte de filosofia ali que fala. E aí depois que você descobre também que não existe uma pessoa sem pensamento. Por exemplo, se você tirar o seu pensamento, não existe mais nada. Né? Então, muito por isso doido isso. E às vezes a pessoa nem para pensar nisso, né? Mas você sabe que você falando de curso de geografia, é um curso que sempre me encantou, né? Geografia. Acabei optando por jornalismo lá na frente. Tive algumas opções. Eu queria ser geóloga. Geóloga. Geóloga não. Arqueóloga. Arqueóloga. Aí aqui só tinha geologia, porque a Federal já tem geologia há muitos anos. Sim. Mas geografia, esses cursos assim, sempre me encantaram bastante. Comunicação. E para quem está nos ouvindo aí, geologia emprega-se muito bem. Hoje existe aí um déficit da procura desses profissionais, principalmente a Petrobras aí, e outras empresas procurando geólogos. Inclusive, agora em novembro acontece a 3ª edição da Expo Minério, porque todo mundo fala no Mato Grosso, e você como empresário está antenado em cima disso também. Gente, a mineração no Mato Grosso parece pequena, mas ela é enorme e tem muito o que crescer. Exatamente. Então, assim, no estado do Mato Grosso já tem catalogado aí muitas áreas para que possam ser, de fato, trabalhadas e também com questões ambientais. As pessoas, quando você fala em minério, nós falamos, as pessoas já tendem a falar, isso daqui vai ser um problema ambiental. Muito pelo contrário. Existem regras para exploração de minérios muito grande. O Brasil hoje é um país que tem as leis mais rígidas para a exploração de minérios. Então, quando você pega uma pessoa que realmente está aí dentro das regras, aí você vai ver o processo é um processo totalmente sustentável, né? E o estado de Mato Grosso aí, nós temos muitos minérios aí. Reza a lenda que nós temos aí muitos sócios, até da coroa britânica. E não é mentira, né? Estou falando estou falando para vocês, mas eu estou contando a verdade. Gente, é um universo incrível, e eu até conversei com o Ney, que foi um dos anfitriões aí do... Né? Vou mostrar isso no programa de amanhã para vocês, tá? Amanhã, quarta-feira, eu vou mostrar esse bate-papo que eu tive com ele. E, segundo ele, a gente explora aí, nós temos aí 80% do mercado de minério para explorar aqui no Mato Grosso, que ainda não foi explorado, quer dizer, um tremendo filão de mercado. Mirassol do Oeste, tem muitos minérios nobres, esses minérios aí que teve os minérios raros, né? As terras raras, né? Eu levo meu paranaense só na hora de falar de terra que eu puxo. Já puxo o terras raras. O Brasil é o 3º maior produtor de terras raras do mundo. E Mato Grosso, um dos maiores. E a gente é bem conhecido pelo ouro, pelo diamante, né? Mas tem muitos outros minérios aí que podem ser explorados, que estão sendo explorados, alguns dentro das normas, outros, infelizmente, mais lá para cima, perto da fronteira, né? Que existe uma briga bastante grande aí, mas Mato Grosso, gente, ou estado abençoado, viu? Tem de tudo. Tem de tudo. Mas deixa eu voltar um pouquinho, Ederson.
Você nasceu no Paraná. Paranaense. Veio pra cá quantos anos? Eu nasci no Paraná, no ano de 2000 eu vim para cá, com 15 anos de idade. Tá fácil fazer a conta aí, quantos anos ele tem, gente? Fica fácil. Eu me estabeleci na região de Mirassol do Oeste, por lá morei 3 anos, vim para Cáceres, me formei em geografia, fiquei mais 5 anos e depois vim para terra maravilhosa de Cuiabá, onde me acolheu, onde eu aprendi muito aí, entrei no ramo imobiliário, fui professor de formação, mas acabei entrando no ramo imobiliário, onde eu tive a minha segunda paixão. Minha primeira paixão, educação. Uhum. Segunda paixão, o ramo imobiliário. E esse ano de 2025, eu voltei a entrar no ramo da educação. Na educação. Por quê? Uma porque é minha paixão e outra porque é aquela questão social. É aquilo que eu quero deixar. Qual o meu legado que eu quero deixar? Eu quero ver pessoas se formando, pessoas profissionais, pessoas que... eu acredito, Jane, que a educação é a única forma de se transformar a vida de uma pessoa e tirar a pessoa, às vezes, de uma situação de risco e você poder alçar essa pessoa aí a ser um profissional, a ser um empresário, a pessoa poder se destacar. E eu vejo aí que a educação, tirando aí a Mega Sena, o esportes, né? É o terceiro aí, mas é onde que abarca mais pessoas aí que conseguem ser um transformador de vidas, né? Ganhar na Mega Sena é uma vez na vida, na morte mesmo. E olhe lá, né? Mesmo assim, se você não estiver preparado, gente, não adianta você ver grandes histórias de pessoas que ganharam milhões e milhões de reais e acabaram na miséria. E a educação, porque não tinha educação. Porque não tinha educação, não adianta nada. Principalmente, falando educação, tem várias etapas, como você falou antes. Inclusive educação financeira, que não se ensina nas nossas escolas, né? O custo Brasil, né? Hoje, acredite, Jane, por isso assim, a gente às vezes é um pouco saudosista lá no Sul. Eu, no meu ensino fundamental, já estava estudando o custo Brasil. Mas eu sou oriundo 85, então nós estávamos pegando os últimos, as últimas alvoradas aí da boa educação, da escola educação, da separe as sílabas, a tabuada, realmente uma educação boa, sem estar tão, como quiser a palavra, tão militada hoje, né? A educação, ela está militada. Me desculpe, mas é uma grande verdade, né? A gente fica pedindo desculpa hoje por umas coisas que não devia, que né? não deveria, né? Mas tudo bem. Então, assim, hoje a educação não está entregando. Então, tanto é que na Unipari, nós estamos trazendo professores que entregaram. Beleza, nós somos muito gratos a professores que são doutores, mas nós queremos doutores da vida. É o que nós queremos trazer, por exemplo, o Dário Tavares, é o CEO da Amparo Brasil, é um dos nossos professores da Unipari, Legal. Que é o do curso de bacharel em administração. Estou trazendo também a Jennifer, fiz o convite para você também. Vou participar desse grupo. Com certeza, prazer, viu? Com certeza, porque assim, nós queremos pessoas que entregam, pessoas que vivem nesse dia a dia, não que somente foi lá, fez um mestrado, fez o doutorado e que não sabe o que é empreender. Né? Como que eu vou ensinar a empreender? Como que eu vou ensinar dar uma aula se eu nunca dei uma aula? Se eu só tenho a teoria, né? Se eu tenho Porque eu acho só que a você teoria. tem que juntar as duas vertentes, a teoria e a prática. Eu falo isso muito nos meus cursos de vinho, que por mais que eu te ensine a abrir uma garrafa corretamente, quando você pegar na garrafa e no abridor, você fala assim, tá, e agora? Por onde que eu começo? Então, a prática, ele traz uma bagagem, e eu acho que é isso que você tem trazido também no seu dia a dia, porque você tem a bagagem do conhecimento teórico e aí você começa a aplicar. E isso te dá uma vantagem enorme em cima, porque você consegue unir os dois polos, né? Sim. Então, isso é fantástico, você está certíssimo. Não, e outra coisa, nesse momento que você traz a prática, você traz, chama-se isso daqui, ó, sensibilidade. As pessoas se identificam com pessoas. E também nós estamos com uma proposta também, Jane, um encaminhamento ao mercado de trabalho. Nós queremos encaminhar essas pessoas, nós queremos fazer o elo de encaminhar essa pessoa para o mercado de trabalho. Qual universidade hoje que vai ter esse carinho com vocês? Somente uma pessoa que viveu aí, que estudou, que veio
A gente fala assim, vir lá de baixo te traz muita sensibilidade. Estar lá te traz, porque a gente não teve, né? Eu tava falando com o Dário, nunca a gente teve uma pessoa que falasse, faça isso, faça esse caminho, faz esse currículo, procure essa empresa. Nós não tivemos isso daqui, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos de forma, vai ver, quebra a cara e vê se dá certo. Hoje não, hoje vocês têm a possibilidade de ter essa consultoria. E com certeza nós fazemos isso daqui porque amamos aquilo que fazemos. Hoje a Unipari, já que você tocou nesse assunto, ela já está consolidando, está definindo o seu currículo, os seus cursos. O que os alunos já terão aí a partir do próximo ano? A partir de agora já. Se você entrar no site www.unipari.com.br, você já vai poder se inscrever já para os cursos que nós temos. Temos também uma programação também, Jane, de cursos livres também. Esse mês mesmo, nós vamos ter um encontro aí sobre desmistificando a Lei Maria da Penha e também a alienação parental. Nós vamos trazer 2 grandes profissionais, que é a doutora Janira Laranjeira e doutora Alex Cardoso, para poder falar sobre isso daí, sobre essas leis aí que impactam na vida de muitas pessoas aí. Você viu que vai ter, bom, com certeza lá vai ser falado sobre isso, mas a Lei Maria da Penha agora vai ter um adendo em cima para as mulheres que usam a comunicação, a não ocorrência, né? A não ocorrência. Mentira, a falsa ocorrência. A falsa ocorrência, né? Vai ficar dentro da lei, com pena de prisão, se eu não me engano, até 2 ou 3 anos. Mas isso daí é uma coisa necessária. Muito. Nós vemos que no Brasil, para quem está nos ouvindo, sempre acontece esse excesso. A lei vem e ocorre que as pessoas se aproveitam das leis. Vamos dar um exemplo. Ederson, dá um exemplo prático. Aquela questão de danos morais. Nós tivemos uma indústria dos danos morais aí nos anos 2000 até 2005, danos morais de 1 milhão, 2 milhões, danos morais por qualquer coisa. Hoje não, hoje nós começamos a verificar o quê? Que o juiz hoje, ele já acaba não decidindo já por danos morais nessa magnitude. Então o quê? Existe um equilíbrio em cima das coisas. E a Lei Maria da Penha, ela também tem que passar por esse equilíbrio, porque hoje não são todas as mulheres, mas algumas mulheres acabam falseando aquilo que era e acabamos o quê? Tolindo às vezes até um homem, porque para quem nos ouve aqui, hoje a Maria da Penha, você que é mulher, se você falar que você passou por uma agressão, somente aquela palavra ali é o suficiente. Basta. E não é assim. Você tem que realmente, de fato, ter passado. E se porventura, você naquele momento ali, falseou aquilo ali, e aquele porém, quantas pessoas às vezes precisariam ter aquela assistência e você está fazendo isso daí. Então é um crime você fazer isso daí. Então tem que ser punido também. Vamos fazer o seguinte, Ederson, a gente vai conferir um bloquinho, já a gente volta e continua essa conversa. Pode ser? Com certeza. Vamos lá. MTK Piscinas. Tratamento e esgotamentos de piscinas, troca de areia de filtro, conserto de motor e bombas, limpeza de caixa d'água e troca de boia, venda e instalação de capas para piscina. MTK Piscinas, 65992873085. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá.
Estúdio Avanzi, salão de beleza, cachos, terapia capilar e estética. Transforme o seu visual em um espaço pensado para você, unindo cuidado e bem-estar para exaltar a sua beleza natural. No Estúdio Avanzi, cada história importa e cada detalhe é pensado com amor. Estúdio Avanzi, desfrute de uma experiência única. Avenida Doutor Hélio Ribeiro, 5.457, Edifício Valentina, 659-8403-7728. Volare, Clínica de Terapia Capilar, terapeuta Lâmia Xavier, terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 659-9966-2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchard, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. Já estamos de volta e hoje o nosso podcast eu estou conversando com o empresário Ederson Pastre. Quero falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário daqui um pouquinho com você, porque é um dos grandes mercados e que fica todo mundo aí, especulando, alguns outros realmente trabalhando muito sério, mas agora eu quero falar, por que eu estou falando isso também? Porque eu quero falar de Sinop, gente. Sinop, que é uma das cidades com um potencial incrível que a gente tem aqui no Mato Grosso, que acaba recebendo toda aquela região, do sul do Pará, que acaba caindo ali exatamente até por o aeroporto. É um polo de saúde hoje, um polo de educação, e que se consolida a chamada capital do Nortão, E eu estarei lá agora no dia 18 de outubro com a nossa terceira edição do nosso Wine Day, Imersão ao Mundo do Vinho. Essa é a última edição desse ano para Sinop. Fizemos a primeira em abril, a outra em julho? Agora deu branco aqui. E agora, em outubro, dia 18, a nossa terceira edição vai acontecer lá no espaço Vila 954. E os convites estão por conta da Letícia, da Floribal Chocolates, na Júlio Campos. Então, para você que quer entender de harmonização, degustação e história do vinho, garanta a sua vaga para essa edição especial que vai acontecer em Sinop. Vai acontecer na Vila 954, das 14 às 19 horas. Não é o curso Introdução ao Mundo do Vinho completo. É uma edição especial para te atender, para você que tem restaurante, para você que quer receber melhor nesse final de ano, para você que vai viajar e que precisa e que quer escolher um rótulo lá no seu supermercado, na sua loja de confiança, no seu restaurante, ou aproveitar melhor a viagem, ou organizar melhor as festividades do final do ano, entendendo de harmonização, degustação e história do vinho. O valor super especial para você fazer em até 6 vezes nos cartões. Então, ligue agora para a Letícia, lá na Floribal Chocolates, ou nos chame pelo Instagram, Janinese Oficial, ou também pelo sommelier Janinese, e garanta a sua vaga. Última edição do ano, hein? Bom, quando a gente entende, Ederson? Maravilhoso. E esse vinho aqui, tá... Você gostou? Tá de muito bom tom. Gente, esse é um Gran Reserva da vinícola Santa Helena, ela é chilena, e é da uva Cabernet Sauvignon. Esse é um vinho fantástico, e eu até fiz uma degustação há uns 15 dias atrás, lá no Comper, lá do Belvedere. Um beijo para a Fabiana Lourenço, que também é sommelier, Nós conduzimos a degustação juntas, e ele é um vinho incrível, com valor muito interessante e que te entrega muito. A dica que eu te dou é, quando você abrir esse vinho, você pode passar ele por decanter, se você quiser,
tá? Ou você pode pura e simplesmente abrir essa garrafa, Ederson, e deixar ele aí 1 horinha aberta, respirando, porque aí ele vai te entregar bastante. E a temperatura de taça dele mesmo é 17, 18. Eu aconselho você servir ele a 16, porque aqui é muito quente. Sim. Porque rapidamente ele vai chegar na temperatura desejada e aí você vai ter em taça, tanto em aroma quanto em boca. Ele vai te entregar muito e ele é maravilhoso, né? Para quem ama Cabernet Sauvignon, essa é uma dica, um vinho muito bom. Tá aqui uma pessoa apaixonada por vinhos. Eu sou fã. E quem não é, né, gente? Vamos E falar quem a não é, verdade? né? Quem não é? Sexta-feira, agora, dia 3, gente, nós teremos uma degustação no Espaço Clés, aqui no Jardim Cuiabá, que eu vou conduzir, que se chama Sexta na Toscana. É uma degustação, tá? Temática. A gente está trazendo rótulos e todo o buffet que vai harmonizar nessa degustação, em especial agora, dia 3, e ainda tem tempo de garantir a sua vaga, com vinhos com rótulos da Toscana. Jane, mas está muito quente, a Toscana tem grandes vinhos, inclusive os Chiantis e tal. Calma, gente, que está tudo preparado para vocês. E ela tem uma programação diferenciada. Ela inicia às 18h30, porque muita gente que quer sair do trabalho e quer vir direto para a degustação, venha para cá, tá? E aí você vai ser recepcionado com vinhos muito jovens, que te trazem muita refrescância, e a partir das 19h15, aí sim, a gente inicia a degustação com os rótulos da Toscana. Então, é um convite bem legal para você ter uma sexta-feira diferenciada. Já está convidado, Ederson. Com certeza estarei lá. Muito bem. Gente, Jardim Cuiabá, no Espaço Clés, ligue agora ou manda o WhatsApp no 98401-2015 e garanta a sua vaga. Aberto para homens, mulheres, tá? Tendo idade para degustar um bom vinho, é nosso convidado. Ederson, vamos falar do mercado imobiliário? Vamos falar do mercado imobiliário. Eu até comentei de Sinop, você que conhece aí a região de Cáceres, também conhece, mas conhece muito bem o mercado daqui. Sim. Como que está hoje? Uma pergunta bem nua e crua, assim, sendo realista. Mudou muito nesse ano, principalmente? Nesse ano, para vocês que estão nos ouvindo, é hora de comprar. Mas, Ederson, tá hora de comprar. Por quê? Pergunta por quê? Nós estamos com a taxa de juros de 15%, a taxa Selic. Então, isso significa que ficou muito caro para que as pessoas possam estar adquirindo através de financiamento. Então, o que acontece? Existe uma deflação do preço. Então, aquele imóvel que estava lá por um preço X, ele está aceitando proposta para que você possa dar um carro como entrada, dar um outro imóvel como entrada. Por quê? Porque as pessoas não conseguem financiar, então a oferta fica muito maior do que a procura. Te dá mais margem de negociação. Exatamente. Então, assim, para você que se programou, a hora de comprar é agora. Então, pode procurar a Idear Imóveis. Nós estamos lá com oportunidades de negócios. Hoje, a nossa empresa, a Idear Imóveis, nós estamos ali no CPA, ao lado do Tucanos. Temos também uma unidade ali próximo do Clube da Caixa e também uma ali em Várzea Grande também. Então, a hora de comprar é agora. E também nós temos os programas sociais também, Jane, que tá incrível. Você que quer comprar o seu primeiro imóvel, a oportunidade é agora. Por quê? Nós temos hoje subsídio de até R$75 mil. Caramba! O que é o subsídio, né? Porque vamos bom para a pessoa desmistificar entender, né? o que é um subsídio. Pessoal, nada mais, nada menos, é como se fosse um cheque com fundos, tá? De R$75 mil que o governo vai dar de contrapartida no seu imóvel. Exemplo, nós estamos falando de um apartamento da MRV na faixa de R$220 mil. Então, do R$220 mil, o governo vai te dar R$75 mil. Então, significa que aquele imóvel vai ter todo aquele abatimento. E a diferença você vai financiar. Por isso que nós chegamos aí nas parcelas aí de R$700, R$800. A nossa empresa hoje, nós também trabalhamos com a parte de locação. Não tem imóvel hoje de locação em Cuiabá e Várzea Grande por menos de R$1.200. E esse programa do governo dá a possibilidade de você ser subsidiado e as taxas de juros, elas não estão sendo indexadas pela taxa Selic. Por quê? Quando você vai
financiar um imóvel com essas características, você vai pegar o dinheiro do FGTS. O dinheiro do FGTS nada mais, nada menos que é uma poupança que todos os trabalhadores, todo mês, não tem quando você chega o seu lerite lá. Tipo desconto na folha, como diz o povo. Todo aquele dinheiro lá vai para um fundo e o que acontece? Você que tem uma renda aí na faixa de 2 mil até 5, 6 mil reais, você vai lá e vai estar fazendo negócio e esse fundo vai ter o quê? Taxas diferenciadas para que você possa adquirir o seu imóvel. Agora, imóveis como esse, Ederson, é interessante para quem é investidor? Então, nós temos os dois, né? Para o investidor, seria aquele imóvel na faixa de 400, 500, 600 mil. E para quem vai comprar o primeiro imóvel, seria esse imóvel Minha Casa Minha Vida, né? E que é o Minha Casa Minha Vida Prime, né? Porque você já viu os apartamentos? São incríveis, casas maravilhosas. Hoje, por exemplo, nós temos condomínios fechados próximo do Parque Cuiabá, que é o Siriema, 100% vendido já. Nós temos um empreendimento que vai ser lançado, que é o Araras. Tem um empreendimento que é o Vale dos Pássaros. São as casas com 2 quartos com suíte. Coisa linda. E o que acontece? Garantia de valorização. Você tem uma ideia, Jane? Hoje eu sou empresário, mas eu fui corretor de imóveis. Nós vendemos casas. Não sei se você conhece a Maria Andreasa, que tem aquele condomínio Rubi Esmeralda. Ou vamos falar dos rios de Cuiabá, aqueles que são ao lado do Belvedere. Nós vendemos casas ali na faixa de 90 mil reais. Caramba! Imagine, a valorização hoje de 4 vezes. Então, você que está nos ouvindo, procure um dos profissionais da Idear Imóveis, entrega a sua documentação, vai na fé, aconteça. Depois eu vou receber essa merchan, gente, eu juro pra vocês. Não foi autorizado, né? Depois eu vou receber essa merchan. Mas, gente, é oportunidade. Você sabe que eu tava aqui te ouvindo. É questão social, né? Exato. É real ainda. Há um tempo atrás eu estava vendo uns documentários, estudando um pouco sobre o assunto. É verdade que o mercado imobiliário ele gira em média de 90% do mercado é feito da compra do primeiro e único imóvel. Exatamente. E aí esses quase 10% que são de investidores, isso é real? Totalmente real. Não podemos afirmar exatamente, mas fica aí na faixa de 70%, 90%. Porque assim, é o perfil do brasileiro, né? Essa concentração. É o sonho da casa própria. É o sonho da casa própria. Então, geralmente, a pessoa aí vai ter aí, as famílias, em média, vai ter de no máximo 2 imóveis, tá? Então, assim, é a característica hoje do perfil brasileiro aí. Gente. E o déficit habitacional de Cuiabá, 40 mil habitações. 40 mil habitações. 40 mil habitações. E recentemente aí nós temos aí a questão social, que é a Caixa Econômica também, porque assim, você pode ver meu currículo aí, desde a parte de educação, a parte de... nós somos correspondente bancário também, e a Caixa Econômica hoje, ela também tem aquela questão social também, principalmente da primeira moradia. E também com os governos estaduais e federais, também aquela questão também de trazer a moradia para fins sociais, que hoje Cuiabá está com um projeto aí para que eles possam oferecer, principalmente nesses prédios que são abandonados, uma retomada pela prefeitura, que isso é uma coisa tão antiga, né? Assunto tão importante, Ederson, porque o que a gente vê. Ontem até estava na rua com o Ítalo e a gente falando exatamente sobre isso, o centro da cidade. Gente, o que tem de prédios, o que tem de imóveis abandonados e o centro vai ficando feio, porque vai ficando destruído, com aqueles tapumes. Aí você não sabe se aquilo é patrimônio histórico, e ao mesmo tempo os patrimônios não recebem incentivo, então não tem um restauro. Como resolver isso? Como resolver isso? Através de um enfrentamento de uma gestão pública, municipal, estadual e federal também, né? Porque aí entra a questão do IFAM também, imóveis tombados. Então, assim, tem que existir. Por isso que é importante. Vontade política mesmo? Vontade política, apoio popular para que as coisas realmente possam acontecer. Porque hoje você pode. Tantos prédios que nós temos aqui em Cuiabá, que estão aí sem fins nenhum, quantos aluguéis sociais que nós poderíamos estar revertendo para essas pessoas. Né, tirando as pessoas de área de risco,
para que nós possamos colocar. Existe somente essa vontade política. E pelo que parece aí, eu estive conversando com a Secretaria de Habitação de Cuiabá, existe através dessa gestão do prefeito Abílio esse aceno para essa bandeira aí. E que é uma bandeira totalmente positiva que nós temos que apoiar. Não, até o assunto começou a rolar, porque a gente passou ali em frente ao Morro da Luz, vindo da Fernando Correia, e aquele pedaço que é projeto para passar BRT, VLT, nada T, né, até agora, né, gente? E aí tá lá aquela coisa feia, aqueles tapumes todos. Por que não limpam logo, não fazem logo então de estacionamento? Uma coisa simples, né? Gente, uma coisa tão simples, prefeito, sabe? Se já é uma área que já foi e já está destinada a algo, limpa aquilo, dá uma cara nova, né? Aí tem uma questão, Jane, não estou defendendo o prefeito, mas existe aqui, a obra do BRT é uma obra do governo do estado. Pois é, então, mas vai subir ali na Fernando Correia também? Vai, bom... esse novo projeto, acho que não mais, entendeu? O primeiro trajeto é o trajeto... A Avenida do CPA. O VLT estava previsto para poder subir Cochipó. Por agora, é só BRT. Então, e aí vai continuar até quando? Aqui, sabe? Então a gente fica olhando assim e fala assim, mas será que é assim tão complicado conseguir pelo menos deixar a cidade mais gostosa, que você olhe com mais orgulho? Porque a gente fica triste ver a cidade feia, né? Exatamente. E esses dias eu estive vendo uma Aiá, né? A Aiá tá fantástica, né? Você viu Cuiabá toda arborizada naquela região ali, que já foi arborizado um dia, né? E a Aiá trouxe novamente Cuiabá, aquela Cuiabá cidade verde, cidade verde, né? Eu, quando cheguei em Cuiabá, eu achava encantador. Hoje só sobrou a cidade, né? Apesar de que alguém comentou esses dias comigo, falou assim, mas quando você sobrevoa Cuiabá ainda tem muita árvore. Eu falei, ótimo, mas pega uma imagem de 30 anos atrás para você ver o que era, né? Porque isso reflete também na nossa temperatura. A pessoa falando, Cuiabá está esquentando cada vez mais. Claro, gente. Você diminui o verde. Exatamente. Eu, quando vendia imóveis, olha aí a minha dica. Eu vendia lá no Cochipó, a diferença do Cochipó naquela região ali dos rios de Cuiabá estava dando de 3 a 4 graus, diferente das áreas centrais de Cuiabá. Aí, quando você pensa em Chapada dos Guimarães, às vezes dá diferenças de 10 graus entre Cuiabá e Chapada. A questão da altitude, concordo também, mas existe a questão também da cimentização, né? Quente, né? Se você pega o cimento, ele vai esfriar lá às 5 horas da manhã, que é a hora que ele novamente começa a aquecer. E aí você olha que nas calçadas não tem mais uma árvore, gente. Não tem. Né? Então, assim, mas Jânio, foi tirado porque as árvores arrebentavam calçadas. Tem a maneira correta, tem a espécie correta, né, que pode se plantar. Eu vou falar isso de Sinop, por exemplo, porque sim, teve esse problema bastante grande. E hoje, na legislação, não sei se aqui em Cuiabá também vigora isso ou não, mas lá eu acompanhei muito, que você tem que plantar com manilhas, né, e determinadas espécies. Né? Você não pode plantar algumas espécies que não são da região e que elas tenham raízes muito superficiais. Então, existem recursos, gente, né? Eu moro no Jardim Cuiabá. E você conta as árvores que tem no Jardim Cuiabá hoje. Então, assim, é preocupante isso, né? Nós tivemos o Dia da Árvore esses dias aí. Sim. Né? Em setembro. E aí eu falei, pois é, hoje, né, no Dia da Árvore, ainda fiquei pensando, falei, pois é, quando eu era criança, adolescente, era o dia da gente estar plantando árvore em algum lugar da cidade. E Sim. hoje? Nós deixamos de fazer umas coisas tão simples, né, Jane, que é essa questão ambiental. Eu que sou formado em geografia, também tenho dentro do meu escopo social essa parte ambiental. E nós vemos que não existe homem sem meio ambiente. Exatamente. Não existe. E tem formas de nós vivermos numa harmonia, né? Nós estamos falando aí do estado de Mato Grosso, um estado que é líder em grãos, mas existe esse lado, é um lado positivo para quem está nos ouvindo, mas existe o lado negativo. Quanta supressão de matas, de nascentes. Aqui do nosso lado, aqui no Jardim Cuiabá. Gente, quem é mais antigo aqui de Cuiabá sabe que tinha, ou tem, sei lá onde que ela foi parar,
aqui no fundo do Goiabeiras, Nascente, aqui na frente do Shopping Estação, Nascentes, e que estão sendo... Gente, no centro. No centro. Entendeu? Mas aí, quanto a cidade ganharia com isso? Ou o proprietário dessa região, quanto não ganharia, Existe, quanto não valorizaria, né? mas existe como você coexistir ao mesmo tempo com sustentabilidade. Sustentabilidade é a palavra, né? Sempre você pensar em sustentabilidade, crescimento sustentável, né? Quando fala crescimento sustentável, é aquilo que se mantém para o resto da vida. Vamos conferir um bloco, já já a gente volta. MTK Piscinas, tratamento e esgotamentos de piscinas, troca de areia de filtro, conserto de motor e bombas, limpeza de caixa d'água e troca de boia, venda e instalação de capas para piscina. MTK Piscinas, 65992873085. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Estúdio Avanzi, salão de beleza, cachos, terapia capilar e estética. Transforme o seu visual em um espaço pensado para você, unindo cuidado e bem-estar para exaltar a sua beleza natural. No Estúdio Avanzi, cada história importa e cada detalhe é pensado com amor. Estúdio Avanzi, desfrute de uma experiência única. Avenida Doutor Hélio Ribeiro, 5.457, Edifício Valentina, 659-8403-7728. Volare, Clínica de Terapia Capilar, terapeuta Lâmia Xavier, terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 659-9966-2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchard, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. Já estamos de volta, gente. Eu estou conversando com o Ederson Pastre, da Unipari, da Ideal Imóveis e News Cuiabá. Agora, deixa eu entrar. Nós já falamos um pouquinho dos outros dois setores que você atua aí, Ederson. O News Cuiabá. E agora com essa estreia do podcast. Essa vertente, né, de comunicador, ela está acontecendo ou também ela tem estratégia? Era uma coisa que você estava esperando a oportunidade para estar entrando? Bom, Jane, nada é muito planejado, mas né? Uhum. Na verdade, assim, a gente acaba... São coisas que vão se comunicando. A educação hoje, ela é necessário a parte da comunicação, né? Tudo é necessário, que as pessoas falam assim, mas é comunicação. Por que você abriu a boca? Você está se comunicando. Uhum. Né? E como que você vai falar sobre um produto? Como que você vai falar sobre ideias? Como que você vai falar sobre modificação se você não se comunicar?
Então, através hoje do nosso podcast, através do News Cuiabá, nós trazemos o quê? Informações. Porque para que haja crescimento, você tem que estar bem informado. Você tem que haver uma discussão, tem que haver aquele F5 na vida da pessoa. E recentemente nós trouxemos aí o News Cuiabá. Ele já é um site, já está há 12 anos no mercado já, tá? Não é jovenzinho, não é de agora. News Cuiabá já é um site que já está há 12 anos no mercado e que ele vem informação sobre mundo, política, sobre economia, coisas. Nós tiramos a pauta policial, tá? O pessoal falou assim, não, mas Ederson, é onde que dá maior audiência. Me desculpe, mas vamos primar pela coisa boa, pela coisa... É um pouco mais difícil? Pode ser, mas aquele porém, nós vamos pecar pelo excesso na qualidade para que nós possamos trazer informações realmente de qualidade, informações relevantes para vocês, que não emburreça a vida da pessoa, que sim que traga conhecimento. Né? Porque, me desculpe, 5 facadas, 5 não sei o quê. Gente, né? Tem site que você coloca lá, sai sangue, né? Não precisa nem torcer, né? Sai sangue. E o nosso não, nós queremos trazer o quê? Informação com qualidade. Eu acho que existe até uma vertente aí, e que eu acredito, quanto mais você propaga a violência, não que tenha que se esconder, gente, eu não estou falando para enfiar debaixo do tapete, mas hoje se promove as notícias ruins de uma maneira tão, parece que assim, prazerosa, sabe? Que eu acho que isso só faz com que realmente essa energia ou vai se tornando tão banal que assim, pô, todo dia seu ovo matou com 5, com 10, com 15, ou que é uma... Toda hora acontece, então deve ser normal. Acho que a normalização da violência, principalmente, é a banalização também, né? A normalização acaba trazendo a banalização e que acaba trazendo um risco muito alto para a sociedade. Exatamente. E aí as pessoas glamorizam, né, hoje o bandido, né? Nossa, nós somos um tempo, né, que bandido não... As vítimas não são vítimas, infelizmente. São pessoas que fizeram e têm que pagar por aquilo que fazem. Então, assim, hoje é bonito, as pessoas falam, olha, fulano matou tanto, fulano roubou tanto, nossa, desviou, fulano é muito esperto. Me desculpe, fulano não é muito esperto. Ele é um bandido, assim como qualquer outro. Né? Porque assim, aquele crime do colarinho branco, o que é o crime do colarinho branco, né? Do nosso tempo aí, né, Jane? É aqueles que são através de políticos, né? Porque é um crime que as pessoas já acham que é branco. Que, não, mas ele roubou... mas no momento que ele roubou, ele deixou a sua mãe com AVC. Ele deixou a sua esposa, que está lá, sem uma assistência, o seu filho, ele deixou todas essas pessoas sem assistência. Então é aquele crime que parece que não é, mas ele é tão pior quanto. E que nós vemos aí, né, a glamorização, que mata, né? Tanto ou mais do que... Porque quando você tira dinheiro, por exemplo, da saúde, da educação. Se você pensar, são dois, gente. né? O que mais são as pastas que mais têm dinheiro, tá? É a pasta da educação e a da saúde. E é onde que existe mais. E é onde mais as pessoas estão penando aí no dia a dia. Então, não pode normalizar. Eu me lembro na época do Maluf, que eu sou um pouquinho mais velha que você. Bem pouquinho, gente. Mentira, um monte. Falava assim, ele rouba, mas faz. Isso virou lema. Isso virou, assim, tipo, valorização do cara. Exatamente. Né? Se você ainda não sabe quem foi Paulo Maluf, dá um Google aí que você vai entender quem foi. Então, assim... E há pessoas que até agora, que você vai em São Paulo, e as pessoas falam, não, Paulo Maluf... Mas na época do Maluf, né, roubava, mas fazia. Gente, é consequência de tudo isso. Aí a gente fica imaginando o quanto esse país é rico e onde nós poderíamos estar economicamente falando, né? Com certeza, nós estamos falando aí nos nossos bastidores sobre o nosso potencial do nosso país aí. Mas aquele porém, sempre existe um pingo de esperança. Um pingo, não um rio de esperanças, né? Vamos aumentar essa... Exatamente. Nós temos um rio de esperanças aí,
que o nosso país ele é um país que... e outra, também há de se convir comigo também, que nós estamos num país que ele existe há 200 anos. Ah, mas Ederson, o país tem 500 e poucos anos, mas são 200 anos que realmente se formatou uma república. Nós faz pouco tempo que nós sabemos o que é uma democracia. Se nós passarmos aí 100 anos atrás, nós estamos monarquia. É nós muito estamos novo, mas eu acho que, Ederson, ao mesmo tempo, com tanta informação que a gente tem nesses últimos anos, essa evolução ela tem que acontecer. Não pode, acho que a gente não pode esperar mais 200 anos, entendeu? Porque se a gente vamos pegar o velho mundo lá, né? Vamos pegar a Europa e tal. Gente, a gente está falando de 1.000, 2.000, 3.000, aí você pega né, outros países com 3.000, 4.000 anos, né? É fácil quando você começa a ver o contexto histórico. Ok, mas nós vamos esperar tudo isso para evoluir? Não precisamos. Não precisamos mais, porque a informação que se tinha naquela época, tudo era infinitamente mais complicada e demorada. Hoje não, é num clique. Hoje as coisas acontecem, né? E tanto é que nós temos aí a nossa política hoje extremamente trazida para essas redes sociais, trazida para essa questão online. Hoje você consegue aí, com uma informação, você coloca o nome do seu candidato, você vai saber quais são os pensamentos que ele tem, quais são as falas que ele tem, e você consegue. Você consegue acompanhar tudo, inclusive em qual projetos esse político votou, deixou de votar, que projetos ele elaborou, que projetos apresentou, tudo, gente. E se você nem souber escrever assim tão bem para não errar o nome da pessoa, que às vezes é mais complicado, hoje com a IA, você só precisa perguntar claramente. Olha a facilidade. Exatamente. E, esse tempo atrás, ano passado, Jane, eu participei de um pod que era bem próximo às eleições municipais. E aí me perguntaram, Ederson, para quem você vota? A única coisa que eu falo é, vote para aquela pessoa que você deixaria a sua esposa e o seu filho aos cuidados dessa pessoa. Você confia nessa pessoa para cuidar do seu filho e da sua esposa? Se você faltar nesse momento, se você falar que sim ou não, é essa pessoa que você deve votar. É uma boa linha de raciocínio, porque assim, gente, você está entregando a sua casa, você está entregando a sua cidade, seu país, sua segurança, tudo. Você a sua dignidade. A sua dignidade. São essas as pessoas que vão cuidar. Então, assim, é uma maturidade que as pessoas têm que ter. Falar sobre política, eu sou uma pessoa também que vira e mexe, fala um pouco sobre política. É importante falar sobre política, a forma de se pensar, a forma de poder se agir. Estudar sobre política. Igual nós estávamos falando sobre monarquia. O Brasil é um país monárquico ainda. Ainda que estão nas mãos, se você puxar 2 ou 3 gerações, aquele camarada, ele provavelmente está lá ligado à corte europeia, aos grandes barões, às grandes capitanias. Gente, é história, né? Precisamos estudar. E eu comento isso algumas vezes e comentei recentemente que só tem um caminho. Essa geração, principalmente a sua, a minha, a gente ir para as salas de aula. Totalmente. Entendeu? Não tem outro jeito de se apoiar, ajudar, colaborar com um Brasil melhor aqui na frente, e eu não estou falando, Brasil para daqui 10, 20, 30 anos, estourando. Um Brasil novo, de qualidade, a nossa geração encarar uma sala de aula. Mas eu acho chato, eu não nasci para isso, não sei o quê. Gente, a gente vai ter que nascer para isso. Se não nasceu, vamos nos moldar, porque tudo nesse mundo é treinável, entendeu? Depende de determinação e vontade. Então, eu acho que voltar para a sala de aula é a solução, e eu te dou os parabéns pela Unipari, está buscando exatamente esse foco. Resgate, né? Resgate de uma boa educação, de uma boa formação das pessoas. Legal, parabéns. Obrigado. Então, eu posso acessar lá, que já tem os cursos lá, pessoal que quer. Já tem todos os cursos lá, www.unipari.com.br.
Nós temos que ir embora, né, Lucas? Obrigada pela sua presença. Imagine, Jane, sempre estarei aqui, quando convocado, para trazer mais informações sobre o nosso ecossistema e trazer informações, quiçá, sobre o mundo um pouco, né? Com certeza, gente. Isso é muito importante. Acho que são conversas assim que acaba abrindo, né? De repente a pessoa está em casa e fala assim, mas puxa, eu não tinha parado para pensar nisso. Porque vem, às vezes, as coisas tão formatadas, tão arredondadas, que você fala assim, putz, mais um enlatadinho para eu engolir. Exatamente. Né? Então, aqui, acho que a intenção é fazer com que as pessoas continuem essa conversa em casa, com a família, com os amigos, no trabalho, de uma maneira tranquila, saudável, para a gente evoluir. Não tem outro caminho, gente, a não ser estudando, conversando, trocando ideia e aceitando que, sim, a gente pode mudar para melhor. Né? Com certeza. Então, bora trabalhar. Obrigada, Ederson. Obrigado, Jane. Um abraço a todos e até lá. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Você acompanha agora podcast Competência. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreas e Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro. 99809-0078. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista. 659-9924-3758.